Olá, pessoal, bom dia. Eu acho que a gente pode ir começando a nossa reunião e os demais que receberam o link vão entrando, né, nesses momentos iniciais. Eu queria dar bom dia a todos, agradecer pela disponibilidade de estarem aqui conosco, né? Hoje a gente realiza a última consulta pública do processo de elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos e enquadramento dos corpos de água da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. É uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês, né? Hoje a gente vai apresentar para vocês os conteúdos e arquitetura do plano de ações fruto dos trabalhos técnicos de todas as contribuições que a gente recebeu na consulta anterior e também pelo formulário que a gente disponibilizou, o programa de investimentos e a estimativa, né, dos recursos que deverão ser arrecadados quando realizada a cobrança pelo uso da água aí na região de vocês. Né? Hoje a gente vai ter um momento mais expositivo, com a possibilidade de vocês colocarem os seus questionamentos, as suas contribuições ao material. A gente lembra, né, que assim, a apresentação ela é mais sintética, mas o documento em si, né, na íntegra, ele vai apresentar todos os detalhes e pormenores, mas sintam-se à vontade em contribuir, intervir, em conversar. A nossa equipe técnica hoje está aqui preparada justamente para esclarecer todas as dúvidas, acolher e discutir as contribuições de vocês. Eu sou a Karina Agra, como todos vocês me conhecem, faço parte da equipe técnica da Profil Engenharia, que é a empresa contratada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas para realizar o conjunto de processos do Leste Mineiro, né, que é o programa, o Plano Diretor de Recursos Hídricos e Enquadramento das Águas do Rio São Mateus e afluentes mineiros do Rio Mucuri, e também o Plano Diretor de Recursos Hídricos do conjunto de 7 bacias hidrográficas do leste de Minas. Hoje a gente finaliza, né, essa parte de consultas públicas, mas a gente lembra que ainda temos para o ano de 2022 a audiência pública relativa ao enquadramento. A gente não conseguiu, né, aprovar todos os trâmites necessários junto com o IGAN e o CRH para que a gente fizesse ainda esse ano, mas a gente o ano que vem tem mais esse evento para realizar, né? Numa modalidade diferente, né? Um pouco mais formal, com outra estrutura, mas a gente ainda tem esse outro evento para ser realizado sobre esse processo. A gente está gravando a reunião, como sempre, anotando, né, as contribuições de vocês e copiando o chat para que a gente faça um melhor registro de tudo. Até o final da semana, a gente disponibiliza nos canais habituais, como o nosso canal do YouTube, né, PDRH Leste de Minas, e vocês também podem falar conosco, pelos nossos contatos pessoais e também pelo nosso e-mail oficial, pdrhlestedeminas@profil.com.br. Podem nos chamar, né? A gente está nos grupos de WhatsApp ainda, a gente está aqui, né, à disposição de vocês. Queria já, né, convidar o nosso fiscal de contrato, né, o Túlio Bahia, para fazer a sua habitual saudação inicial, né, para nos acolher. Bom dia, Túlio, seja bem-vindo. Olá, Karina, bom dia. Bom dia ao presidente do nosso comitê, Luiz Garcia, agora, né, fazendo parte também da coordenação nacional, coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, né, o qual eu parabenizo. Eu cumprimento aí a equipe da Profil presente, né, o Sidney, o Vinícius, o Eduardo e todo o pessoal que está aí junto conosco, né, os colegas aí, o Ronan da gerência, o colega William. Nós aqui, Karina e demais, a gente só fazer uma breve contextualização. Nós, em Minas Gerais, desde o dia 29, estamos em Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, está de greve, né? Então, isso também explica, em parte, a ausência de outros colegas que aderiram à greve, né? Por um motivo, um certo desacordo judicial que não está sendo, um acordo judicial que não está sendo respeitado pelo governo do estado. Enfim, isso é uma outra questão, mas, né, eu cumprimento os colegas que estão presentes, o William aí da unidade regional, o Igan em Valadares, e cumprimento os colegas da Emater sempre presentes, né, lá de São José do Divino, o Ronald Roth, né, estou vendo gente da Copada chegando, e é muito, e de forma especial, eu agradeço a presença aí da Roxane, do Senadem, né, do Semadem. Enfim, hoje a gente está contando, por enquanto, com poucos participantes, mas a reunião ela fica gravada, né, Karina? E aí, quem não pôde participar hoje vai poder ver, né, o plano de ações que foi arquitetado, né, pela equipe da Profil, junto com a contribuição que foi colhida ao longo do processo, né? Enfim,
já me alonguei demais e eu te devolvo a palavra para a gente possa ter a melhor reunião possível. Muito obrigada, Túlio. Né? Eu queria, então, já encaminhar a palavra para o seu Luiz Garcia, que é o presidente, né, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, e agora também, né, atribuindo outras atividades. Né? A gente parabeniza também, né, o seu Luiz pela nova missão junto à gestão dos recursos hídricos. Seu Luiz, bom dia, seja bem-vindo à nossa reunião. Bom dia, obrigado, Karina, pelo carinho das palavras. E cumprimento já de imediato toda a equipe com que a gente tem convivido nas telinhas nos últimos tempos. Sei que vai deixar saudade, mas vou ficar muito feliz quando o estudo encerrar e nós tivermos um produto pronto em mãos. E encontrar, a gente encontra por aí, né? Sempre vamos encontrar. Quero agradecer o Túlio, né? Em nome do IGAN aí, da gerência de apoio, o Ronan, que sempre esteve defendendo nós comitês de bacia. Agradecer mais uma vez, como fiz na reunião anterior, a Emater, que tem sido um esteio para nós aí na construção desse produto, né, a todos da Emater. Em especial o Ronald, que tem acompanhado desde o início, desde o primeiro dia, muito tem contribuído com isso. Enfim, não vou citar nomes, não agradecer a todos que estão na sala e estão participando com a gente. Cada dia fico mais otimista de que dessa vez esse plano sai. E o tempo é o tempo, né? Passou-se muito tempo, mas chegou a hora. Eu acho que o ano que vem, até março, abril, nós devemos ter isso em mãos, segundo previsões. Então, muito obrigado a todos e que tenhamos uma reunião produtiva. Um abraço a todos. Muito obrigada, seu Luiz. Realmente, né? Demorou um pouco mais do que inicialmente previsto, né? A gente acabou não conseguindo, por conta da pandemia, fazer as nossas reuniões da maneira presencial, como foi iniciado no processo, mas a gente conseguiu manter uma agenda intensa ao longo desse ano, né? A gente fez a primeira rodada de reuniões, eu esqueci de fazer o relato, né? Lá em novembro, né, de 2019, com o diagnóstico, e todo esse ano de 2021 a gente avançou com uma agenda muito intensa de discussão sobre diversos assuntos, né? O prognóstico, o enquadramento, as alternativas de enquadramento, o programa de efetivação do enquadramento, e agora, né, o plano de ações. Então, a gente deu agora nesse final um gás extra, né, para conseguir dar conta desse tempo em que a gente não conseguiu se movimentar tanto. Eu gostaria de passar a palavra para o engenheiro cartógrafo da Profil, né, o Vinícius Montenegro, para nos dar as boas-vindas, iniciar a apresentação técnica, né, e fazer aquela foto oficial desse nosso último evento. Bom dia, Vini. Bom dia, Karina. Bom dia, pessoal. Sempre bom estar de volta ao São Mateus aqui, né? Por mais que seja uma reunião online, é bom estar de volta a esse momento de participação, junto com o comitê, com o GAT. Bom, pessoal, como a Karina falou, para eu não esquecer de jeito nenhum, né? Vamos tirar a foto, né? Fazer o A esperança é um dia a gente fazer a foto desse grupo presencial, né? Então, sim, vamos juntando as fotinhas online para juntar presencial um dia. Sim, Então, eu vou pedir para o pessoal ligar a câmera. Quem puder, o Rony já avisou que está com probleminha na câmera, mas não tem problema, o nome aparece ali na foto. Para poder tirar aqui. Então, pessoal, vamos lá. Vou ver aqui como é que ficou, ver se ficou todo mundo bem. Acho que sim, acho que temos uma boa foto para registro. Bom, pessoal, então, hoje a ideia é a gente fazer a apresentação do plano de ações do São Mateus, né? Então, a gente já passou por alguns eventos, né, ao longo desse fim de ano, eventos dessa etapa de plano de ações, né? Então, a ideia hoje é fazer a apresentação da lista de ações mesmo. A gente vai fazer uma introduçãozinha antes, mas é falar da lista de ações que a gente propôs, falar um pouco de cronograma, programa de investimentos, né, e o como que a gente está enxergando a montagem desse plano, assim. Queria fazer um combinado com vocês de que podem me interromper ao longo da apresentação para tirar alguma dúvida, né, se
não interromper no final, a gente também pode fazer um momentinho de debates, mas a ideia é ir olhando a lista de ações e ir discutindo ao longo da reunião, né, até para não ficar também o Vinícius aqui falando para vocês durante 1h30, talvez um pouco mais consecutivas. Então, se a gente conseguir discutindo ao longo da apresentação, fica um pouquinho mais leve para todo mundo. Assim. Então, podem chamar no chat, fazer perguntas, a equipe da Profil vai estar atenta, ou me interromper mesmo por áudio, que a gente para ali no meio da apresentação e discute algum ajuste que vocês enxerguem interessantes para falar. Assim. Também queria deixar bem claro que a gente, como em todo o processo de realização do plano diretor de recursos hídricos, quanto do enquadramento, né, a gente está utilizando esses momentos de participação que a gente tem, já previsto desde a elaboração do TR, como momentos de qualificação dos produtos. Né? Então, a gente não vem aqui com uma lista fechada para validar com vocês, além desse momento de participação, vai ter a revisão dentro do grupo de acompanhamento do plano, dentro do comitê, o ICAN ainda vai olhar, né? É a primeira vez que a gente está mostrando essa proposta de lista de ações aqui para o São Mateus, né? Ninguém viu, né? A gente nem compartilhou isso ainda completamente com o IGAN, nem com o CBH, então é o primeiro momento em que isso está sendo visto, e está aqui justamente para que seja criticado, para que a gente consiga receber contribuições. Né? Então, é nesse momento que a gente está no processo de elaboração. Depois dessa etapa aqui de consulta, a gente vai, de fato, elaborar um documento, fechar o relatório, né, um relatório bem detalhado, aqui a gente está trazendo essa lista de maneira sucinta, para que caiba dentro do tempo de evento que a gente tem. Então, depois ele vai para o relatório, esse relatório vai ser analisado, vai ser criticado, vai ser modificado, né, dependendo das críticas que vierem. Né, então, a gente está nesse início de processo, por assim dizer, da lista de ações, do cronograma e do programa de investimentos. Então, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês a apresentação de hoje. Aqui. Acho que vocês devem estar visualizando já a apresentação. Beleza. Então, aqui dando um contexto um pouco da elaboração do plano, né? A gente tem esse plano diretor de recursos hídricos elaborado em conjunto com o ECA, né, o enquadramento dos corpos de água aqui da Bacia de São Mateus. A gente vem fazendo essa elaboração dos dois produtos em conjunto. Além do São Mateus, a gente elabora também esses dois produtos para a Bacia do Mucuri e também elabora o plano diretor de recursos hídricos, né, e só o plano para as bacias do leste, que é um conjunto de bacias lá que vão desde da divisa de Minas Gerais com a Bahia, passando pela divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, né, e até a última bacia, que é de Itabapoana, mais ao sul, já na divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né. Então, como é que foi esse processo de elaboração? Né? No diagnóstico, a gente começou lá em 2018, foi um processo um pouco longo, teve pandemia aí no meio, uma série de coisas, a gente terminou ele no início desse ano, né, foi quando a gente encerrou, entregou os produtos para o IGAN e para o CBH. O prognóstico já foi uma fase bem mais curta, né, porque a gente já conseguiu resolver boa parte das questões no diagnóstico, então a gente fez uma proposição no relatório mais objetivo, então ele ocorreu de janeiro a junho, quando a gente encerrou, acho que os relatórios impressos chegaram aí para o comitê em julho, talvez agosto, mas foi uma elaboração um pouco mais curta. Então, essas duas fases elas servem tanto para o plano diretor de recursos hídricos quanto para o enquadramento dos corpos de água. Na sequência, a gente passou para os produtos específicos de enquadramento. Né? Então, a gente fez uma fase de alternativa de enquadramento, uma série de eventos, que foi encerrada também já, os relatórios já foram entregues, né? Não sei se já chegaram, mas eles já estão em trânsito, né? Para o CBH, os relatórios impressos, né? E depois a gente passou para a fase do programa preliminar de alternativas de enquadramento. Assim, e aí a gente já fez os eventos também, público, faltando ainda a audiência pública de fato. Né? A gente esperou um pouquinho, porque o IGAN ainda estava elaborando uma norma para essas audiências, então a gente acabou segurando um pouco a realização desse evento e ele caiu para o ano que vem, para a gente também não estar fazendo evento no Natal do pessoal. Né? Então a gente ainda tem mais um evento dessa fase de programa preliminar de enquadramento para encerrar a etapa e entregar os documentos. Né? Passando a fase desses produtos específicos de enquadramento, a gente chega na fase do plano de ações. Né? E a fase do plano de ações, né, a gente
resolveu focar um pouco mais na questão de quantidade de água e dos instrumentos de gestão. Né? A partir do momento que a gente já tinha tratado bastante de qualidade de água ao longo do enquadramento, a gente aproveita esse material desenvolvido no enquadramento para o plano de ações e foca, né, a elaboração do plano de ações no que falta, que é falar de quantidade de água e dos instrumentos de gestão. Depois disso, a gente ainda vai ter uma etapa de consolidação do plano diretor, que é elaborar documentos de resumo, documentos completos do plano diretor, né, e depois ainda uma etapa do contrato que está previsto, que é o programa de efetivação do enquadramento mesmo. Então, é fazer o recorte, um relatório mais executivo, né, do que seria o programa para efetivar o enquadramento aí na bacia. Né? Esses dois produtos eles estão intimamente relacionados, a gente elaborou eles de forma integrada, então vocês vão ver ao longo da apresentação que o enquadramento também está dentro do plano diretor. Trazer um resuminho do que a gente fez nas etapas anteriores, né, no diagnóstico, no prognóstico e na parte de enquadramento, para a gente dar uma relembrada dos conteúdos desenvolvidos e a gente conseguir entender o porquê que a gente tem a lista de ações que vai ser apresentada daqui a pouco. Né? Do diagnóstico, então, a gente traz aqui as principais conclusões para alguns setores. Né? Então, do ponto de vista de conservação ambiental na bacia, a gente identifica que tem uma necessidade grande de ampliar a cobertura vegetal da bacia, né? Principalmente no entorno de nascentes e nas matas ciliares no entorno dos corpos de água. Então, isso é uma parte importante para a região, para a gente conseguir melhorar a qualidade e quantidade de água, né? Aumentar a cobertura vegetal da bacia, para que a gente tenha, de fato, recursos disponíveis e também melhore as condições de desenvolvimento de atividades econômicas aí na região. Que os ambientes tenham uma maior capacidade de suporte às atividades econômicas, que eles consigam prover os recursos necessários para isso. Do ponto de vista do saneamento, a gente identificou problemas bastante graves, principalmente ligados ao esgotamento sanitário e aos resíduos sólidos aí na região. Tem que avançar muito na questão de coleta e tratamento de esgoto, avançar bastante na destinação adequada de resíduos sólidos. E a gente também identifica algumas questões sobre segurança hídrica aí na região, que a gente precisa melhorar um pouco as redes de abastecimento urbano aí na região, conseguir abastecer a totalidade da população, ou quase a totalidade da população. Também melhorar um pouco a segurança hídrica para a população rural, né? Conseguir destinar a água em questão de qualidade e quantidade adequada para a população rural. Do ponto de vista da agropecuária, de maneira geral, a gente tem que fazer um uso mais eficiente da água aí na região e melhorar também as condições ambientais, e aí tem uma relação muito forte com a questão de conservação ambiental, né, para que a gente consiga desenvolver as atividades agrícolas e de pecuária aí na região, né, que tenha água, que os ambientes estejam adequados, que a gente consiga ter uma produção boa no campo, né, rentável. E aí, para isso, a gente precisa controlar as cargas poluidoras geradas e melhorar a eficiência no uso da água. Assim, a gente não visualiza conseguir aumentar muito a quantidade de água na região, mas a gente consegue, talvez com algumas ações, ter um pouco mais de segurança, ter um pouco mais de garantia, e de fato, a gente tem que melhorar a eficiência no uso para a gente conseguir produzir de uma maneira adequada aí na região. Do ponto de vista mais específico dos recursos hídricos, né, a Bacia de São Mateus carece bastante de monitoramento e controle. Né? O que é isso? É aumentar a quantidade de postos de monitoramento na região, para a gente conhecer de fato, saber o que está acontecendo. A gente, no plano, teve que lançar a mão de muita modelagem matemática para conseguir entender como é que está a situação dos corpos hídricos aí na região, né? Porque, de fato, o monitoramento é bastante escasso. Né? E também a gente precisa aumentar o controle. Então, a gente precisa monitorar e aumentar o controle a partir dos instrumentos de gestão, né? Especialmente outorga de captação e de lançamento, né? Para que a gente consiga, né, controlar e monitorar a situação dos recursos hídricos aí na região. E um destaque ainda, a gente identificou como zona de conflito, assim, onde que a coisa está mais crítica do ponto de vista de usos múltiplos dos recursos hídricos, né? A gente identificou que é a bacia do Braço de São Mateus, né, a bacia onde está Mantena, São João do Manteninha, Central de Minas, Itabirinha, Nova Belém, São Félix e Mendes Pimentel. Né? Essa região como um todo é a região onde a gente identifica que tem mais conflitos. Não quer dizer que a gente não tenha outras situações em outras regiões da bacia de São Mateus, como lá para o norte, perto de Atalé, Ouro Verde, Minas, ou mesmo mais no centro da bacia, perto de Pescador, Nova Mótica, São José do Divino. Mas, de fato, a parte sul da bacia é onde a gente tem um quantitativo populacional maior, um uso mais diversificado e uma pressão um pouco maior sobre os recursos hídricos. No prognóstico, o que a gente fez? A gente projetou a demanda hídrica para um cenário tendencial, ou seja,
para onde a demanda deve evoluir, quais setores devem crescer, identificou que a irrigação deve crescer de uma maneira bastante grande aí na região, ou seja, né, justamente é o setor que a demanda cresce, os demais setores as demandas crescem um pouquinho, mas tendem a uma estabilidade, a população já tende a não crescer muito aí na região, já está tendendo a uma estabilização, né? E com isso, sim, os conflitos na parte sul da bacia, dessa região que eu falei, ela tende a ficar mais ainda severa, porque é ali onde a gente tem um grosso de captações para ter uma quantidade maior de captações para irrigação, tem uma quantidade grande de captações de uso insignificante aí na região, né? Usos insignificantes nessa parte sul da bacia, principalmente mais próximos à divisa com o Espírito Santo. A gente já começa a identificar que os usos insignificantes eles estão quase virando significantes já, dada a quantidade de captações que a gente tem cadastradas, né? Então, começa uma necessidade de um planejamento um pouco maior, principalmente para essa região, né? E também a gente, no prognóstico, fez um cenário de escassez prolongada, né? Então, como que essas demandas futuras da bacia se comportariam se a gente tivesse a repetição de eventos de seca que ocorreram há poucos anos na bacia, né? Então, a gente visualizou esses eventos que ocorreram no passado recente, né, projetou eles para o futuro, né, e aí se identifica que é justamente nessa região do sul da bacia onde esses conflitos ficam cada vez mais severos, né? Eu acabo tendo um aumento da demanda de irrigação e com o evento de escassez eu acabo necessitando de muito mais água que eu vou ter disponível, né? Então, e é sobre esse cenário de escassez que a gente também visualiza alguns problemas mais sérios também de cargas poluidoras, né, principalmente associados ao esgotamento sanitário, né, e é onde a gente tem que atacar mais do ponto de vista de qualidade, né, onde a gente tem que investir mais para garantir a qualidade de água aí na região. É um assunto que a gente já falou bastante nos eventos do enquadramento dos corpos de água. E aí, falando em enquadramento, é justamente da onde a gente traz alguns subsídios muito importantes para o plano de ação, né? No enquadramento foi onde a gente definiu metas de qualidade de água, né? A gente também fez um programa de efetivação de enquadramento, que já foi apresentado em outras reuniões públicas, né, com orçamento, né, ligado a essas metas de qualidade de água para o enquadramento, né? Então a gente também traz esse orçamento para dentro do plano diretor, né, para que a gente consiga integrar os dois instrumentos e fazer com que eles tenham uma implementação conjunta e sinérgica, né? As coisas consigam funcionar bem, né? Então, a gente traz essa integração com o que foi discutido nas etapas anteriores. Bom, isso aqui é um resuminho bastante curto, né? A gente tem os relatórios elaborados, né, com isso mais detalhado, mas isso é só para situar o porquê que a gente vai para essa lista de ação. Então, o que vem no conteúdo do plano de ação, que é esse relatório que a gente deve entregar após essa etapa, né? Então, o conteúdo do plano diretor, ele é composto por orçamentos e metas, um programa de ações com prioridades, e aí as prioridades a gente vai aproveitar a GUT, que a gente fez na etapa de enquadramento, mais a priorização que a gente fez usando o GUT também na etapa do plano de ação. A gente fez um evento focado em segurança hídrica para a região para priorizar. Então, como a gente utilizou o mesmo método, né, a gente usou os mesmos valores, a gente consegue juntar essas duas priorizações e utilizar ela de maneira completa para o plano, né? Com isso, a gente tem resultados esperados, com um cronograma bem estabelecido, com base em prioridades, e também no que é realizável aí na região, né? E a partir disso a gente consegue, né? A gente tem as metas, a gente tem o cronograma, a gente tem o programa de desembolso, né? O cronograma físico-financeiro, a gente consegue colocar isso em indicadores de acompanhamento e de sucesso, e aí para a realização, esse produto também traz uma análise inicial, onde a gente vai ter os atores que devem atuar, quais são as responsabilidades, né? Qual é o papel de cada um dos atores, né? Especialmente focado no sistema de gestão de recursos hídricos, ou seja, principalmente no IGAN e no CBH, o que cada um tem que fazer e com quem tem que falar. Mas, bom, seguindo então agora, vamos entrar no plano de ações de fato, né? Então, o objeto da reunião de hoje. Então, como que ele está estruturado, né? Como é que a gente pensou a estrutura, né? A estrutura está dividida em 3 níveis de apresentação dessas ações, né? Então, um nível mais agregado, que é o nível das componentes, então quando a gente organiza, né, a estratégia de atuação, quais são os grandes temas que a gente visualizou na elaboração do diagnóstico, prognóstico, trazendo os conteúdos do enquadramento.
Os programas, né, que subdividem essas componentes e fazem uma organização, ora, muito baseado na forma como o sistema de gestão está organizado, né, e se, por exemplo, dentro de uma componente de instrumentos de gestão de recursos hídricos dividido por instrumentos, né, como outorga, cobrança, enquadramento, né, ou como, por exemplo, dentro de uma componente de saneamento, os programas estão divididos nos temas clássicos de saneamento, abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos sólidos, e, por fim, o nível mais detalhado, que é o nível de ação. Então, essas ações, elas estão organizadas dentro das componentes do programa e são ações que a gente chama de ações estratégicas para o plano diretor. O que é uma ação? A ação, ela estabelece um cronograma, ela estabelece um valor, né, para a realização dessa ação, mas ela também busca ser formatada ser formatada de uma forma meio ruim, mas ser formatada de um jeito que o comitê tem alguma liberdade na realização. E qual é essa liberdade na realização? A partir que o tema daquela ação ela entra na agenda do comitê, né, ali vão estar listadas formas de atuar. Né? Então, como exemplo, por exemplo, saneamento rural, né, uma ação de saneamento rural não vai estar ali no nível de detalhamento em que seja apoiar ações de saneamento rural. Então, o comitê tem liberdade de escolher qual é a solução mais adequada para realizar aquele processo. Né? Ou, por exemplo, ações de conservação de solo na área rural, ela vai estar formatada, né, num nível de informação que possibilite que o comitê, que o IGAN, na hora de realizar essas ações, que outros atores parceiros do comitê, consigam escolher qual é o melhor formato para a realização dessa ação e, principalmente, para o atingimento do objetivo daquela ação. A ação está ligada a um objetivo, a fazer acontecer alguma coisa na bacia, uma melhoria, né, e a gente tem que sempre, a cada passo, escolher qual é a melhor forma de executar aquilo. As componentes do plano, então, a gente dividiu o plano em 5 componentes, né? Esse é um formato já clássico, né? Que já está bem consolidado dentro do sistema de gestão, que a gente consegue ver que funciona bem e encaixa muito bem na forma como o IGAN também vem visualizando, depois a avaliação da implementação, né? Então, encaixa muito bem no como que Minas Gerais vem pensando na gestão de recursos hídricos e vem executando. Né? Então, a gente também busca trazer tudo de novo e bom que a gente pode trazer para dentro de um plano, né? Mas sem que isso seja um empecilho para a implementação da gestão depois. Né? Então, são 5 componentes, o componente de instrumentos de gestão, onde a gente traz de fato só os instrumentos de gestão de recursos hídricos e o que tem que ser realizado para que eles sejam implementados de maneira satisfatória na bacia. Componente de fortalecimento institucional, né? Então, como que o CBH pode se fortalecer como forma de gestão, o que o órgão gestor pode fazer para se fortalecer, né, na aplicação da gestão, né, ou seja, um componente bem focado em governança das águas, né, o que a gente pode fazer para isso. Depois, uma componente de aperfeiçoamento da gestão, então a gente sai de aspectos mais ligados à governança e passa a ser o que a gente precisa subsidiar esses atores, né, para que eles tenham uma atuação com uma base técnica satisfatória, para que eles realizem essas ações. E depois, 2 componentes mais ligados aos grandes temas que a gente identificou como mais problemáticos na bacia. O saneamento, né, porque de fato precisa se avançar no saneamento aí na região, e conservação dos recursos hídricos. E aqui conservar os recursos hídricos de uma forma a subsidiar a produção na bacia, né, a geração de valor aí na bacia, para adotar, né, principalmente os ambientes aquáticos, mas de maneira geral, a bacia de maior capacidade de suporte às atividades produtivas. Agora vou detalhar componente a componente, né. A componente dos instrumentos de gestão, ela está dividida em 6 programas, né? Então, um programa para outorga, um programa para cobrança, um programa para enquadramento, um programa para sistema de informações, plano de recursos hídricos e um programa que traz 3 instrumentos em conjunto, são instrumentos que têm uma implementação um pouco mais complexa, né? Que é compensação, rateio e penalidades. A gente vai colocar em cada ação que veio do enquadramento dos corpos de água ou que tem contido uma ação de enquadramento de corpos de água, esse selinho, né? Então, quando vocês veem esse selo do enquadramento, saibam que é dali que veio essa ação. Então, é uma ação que já está validada do processo de participação do enquadramento, é uma ação que já está orçada também, e ela vem do programa de efetivação do enquadramento. Aqui está o programa de outorga, é composto por 4 ações, né? Então, queria falar alguma coisa aqui de como que a gente montou o cronograma do plano, né? Então, para cada ação, vocês vão ver essa linha mais escura, falando do cronograma, né? Para quando que ela está prevista, né? E aqui, ressalta, a gente está aqui, a gente pode
discutir esse cronograma também, né? Vai ter sempre listado o ano de início, o ano de fim, então esses numerozinhos é exatamente o ano onde começa e o ano onde termina a ação prevista, né? E a gente tentou fazer esse cronograma de uma forma que o comitê não tivesse na sua agenda todas as ações do plano no mesmo ano, então ele não tivesse que se dedicar a 60 ações ou mais no mesmo ano. O plano, se não me engano, ele está com um total de 66 ações até o momento, né? E então a gente tentou montar esse cronograma para equilibrar a realização de ações do comitê e também equilibrar um pouco o orçamento. Então, o quanto que a gestão de recursos hídricos teria que colocar de dinheiro por ano no plano, né? É um recurso escasso, né? Mas ainda no momento que a gente vive, né? Então a gente tentou equilibrar o orçamento para que ele de fato seja um plano realizável, né? Que a gente não coloque ali, o sistema de gestão vai colocar num determinado ano 20 milhões de investimento na bacia, porque não vai. Então a gente tentou equilibrar, né? Fazendo tudo o que precisa para tentar melhorar a condição da bacia do ponto de vista de recursos hídricos, mas dentro de um processo realizável. Então, por isso vocês vão ver que tem certas ações que estão previstas para o início, outras mais para o fim, outras que têm uma dedicação em vários momentos. É mais ou menos essa a ideia que a gente tentou alocar, junto, considerando sempre as prioridades que o CBH definiu a partir da priorização que a gente fez tanto no enquadramento quanto no plano diretor de recursos hídricos, né? Então, voltando especificamente para o programa de outorga, né? A gente tem 4 ações, né? 2 ações contínuas, né? Que é a de realização de campanhas para a regularização de outorga e uma de apoio operacional para as campanhas de fiscalização de outorga, né? Ou seja, né, realizar as campanhas dentro do que está previsto para a outorga, né? Isso é um papel muito mais do órgão gestor, mas com apoio do CBH, de informar onde é que tem mais problema, onde é que tem menos problema, o que tem aparecido nas reuniões do CBH, o que tem aparecido na comunidade na questão de uso de água. Depois ainda, outras 2 ações que são mais ligadas à forma como o instrumento está sendo implementado, discussões que o CBH tem que fazer para a implementação do instrumento, né? Então, uma primeiro que é de implementar e integrar a outorga de lançamento de efluentes, ou seja, outorgar não só a captação de água, mas outorgar também o lançamento, né, de efluentes, né, da região, né? E uma outra ação, né, as previstas para o início do plano, a gente entende que é uma discussão muito importante aí do São Mateus, que é o critério do que é uma captação de uso insignificante ou não. Como eu disse, a gente tem na região mais crítica do São Mateus, que é a parte sul, um quantitativo bastante expressivo de usos insignificantes, que esse conjunto de usos insignificantes começam a ficar significantes na bacia, começam a ter um total de demanda bastante relevante. Então a gente coloca aí também essa ação para que o comitê discuta junto ao órgão gestor, né, tem sugestão de para onde ir, né, a gente entende que esse critério, se eu não me engano, hoje é de 1 litro por segundo, ele possa ser reduzido para uma vazão de meio litro por segundo, alinhar ao que acontece em outras bacias, né, também da região leste de Minas e de outras regiões de Minas Gerais. E, de fato, é uma questão que começa a preocupar, e principalmente quando a gente olha para o futuro e começa a ver uma projeção de demandas que indicam um conflito cada vez maior, justamente nessa região onde eu tenho muitos os insignificantes, isso começa a preocupar bastante. É por isso que a gente coloca essa ação logo no início ali do plano, de 2023 até 2025, para o comitê discutir isso e talvez solicitar uma mudança de critério, para o IGAN também ser ensejado a falar desse assunto. Túlio levantou a mão, por favor. Ô, Vinícius, não é só para corroborando aquela sua fala inicial de que ninguém teve acesso ainda ao plano de ação, né, nem o IGAN, né, e está sendo apresentado agora, obviamente, no relatório do plano de ações, então, ele já tem alguma diretriz para indicando essa sugestão aí da vazão para meio litro por segundo. Sim. Isso deve aparecer tanto como diretriz para a outorga, né, e a gente pretende colocar uma ação para que isso de fato seja discutido, né, se essa diretriz deve ser cumprida agora, se vai esperar, aí é uma decisão que a gestão da bacia tem que tomar. Mas a nossa indicação, vendo os números que a gente tem e aonde principalmente eles estão, a nossa diretriz vai ser para a alteração desse critério. Assim. Bacana, obrigado. Bom, pessoal, seguindo, né, o nosso próximo programa,
é o programa de cobrança, né? O instrumento de gestão que ainda não está implementado aí na bacia, né? A gente, mais para o fim da apresentação, quando estiver apresentando o programa de investimentos do plano, a gente vai falar do potencial de arrecadação que a cobrança tem na bacia. Mas num contexto de conflito, a cobrança ela aparece não só do ponto de vista de arrecadar algum dinheiro para subsidiar a gestão de recursos hídricos, mas principalmente para aumentar a capacidade de controle que o sistema de gestão tem sobre o uso da água. A partir do momento que a gente passa a cobrar sobre esse uso, mesmo que sejam valores pequenos, para que não inviabilize produção aí na região, a gente, obviamente, precisa de uma melhora nos instrumentos de controle e também faz com que esse uso sobre recursos hídricos ele passe a ser mais eficiente. A partir do momento que eu pago pelo recurso financeiramente, existe mais um incentivo, né, para que quem usa a água use ela de uma maneira mais eficiente, faça um uso mais consciente também do recurso. E isso é importante aí para a região. Então, a gente coloca uma ação no início do plano novamente, de implementar a cobrança de recursos hídricos aí na região. Existe uma série de normativas sobre como essa cobrança vai ser implementada, e essas normativas também deixam algum espaço para que o comitê, para que o órgão gestor discuta a forma de implementação, a forma de cobrança, os preços, os critérios, né, para que essa cobrança seja realizada na bacia. Como certamente a implementação do instrumento vai ensejar uma série de discussões e vai ensejar também uma série de ajustes, a gente coloca uma ação de rediscutir os critérios e os preços a cada 2 anos aí na região. Pode parecer um pouco exagerado discutir a cada 2 anos, mas a partir do momento que o instrumento ele é implementado, a gente pode visualizar, né, algumas modificações. Então, tem uma série de reuniões previstas, né, e que essa segunda ação é, de fato, realizar uma reunião a cada 2 anos específica para esse assunto, trazendo o órgão gestor para discutir, para reavaliar se mantém a cobrança da forma como ela foi implementada, né, ou se ela ainda não foi implementada, que se implemente, ou que se mude critério, ou seja, uma reunião de avaliação a cada 2 anos sobre esse tema específico, trazendo o órgão gestor para a discussão e talvez trazendo outros atores, né, talvez trazendo pesquisadores, trazendo outras pessoas que possam contribuir para a discussão dentro do comitê, né, mas de fato colocar esse tema na agenda a cada 2 anos do CBH para revisão de critérios, preços e o que mais for necessário para o instrumento ter uma boa implementação e principalmente um bom funcionamento, que ele seja funcional e que ele de fato cumpra os seus objetivos de controlar o uso, melhorar a eficiência no uso da água. Próximo programa do enquadramento, e aqui, claro, como a gente está elaborando o enquadramento dos corpos de água junto com o plano diretor, e esse programa de enquadramento é algo muito mais extenso e está distribuído, né, com ações dentro do plano diretor de recursos hídricos, a gente tem dentro do programa de enquadramento uma ação que é de realizar o acompanhamento da implementação do programa de efetivação de enquadramento, ou seja, ver se o programa de efetivação de enquadramento está sendo cumprido e se ele não está sendo cumprido, né, acessar e pressionar os atores que precisam tomar atitudes, os atores são responsáveis por ações do plano diretor, né. Então, o programa de enquadramento está previsto assim, e aí, dentro da ação, a gente no relatório vai colocar os mecanismos de como pressionar, se enviar ofício, não é, o que tem que fazer, né? Então, é justamente pressionar para a realização, né, das ações que estão distribuídas em 10 dos 23 programas do plano para a efetivação do enquadramento. Próximo programa, o programa de sistema de informações, né, e aqui é importante ressaltar de que não há gestão sem que a gente tenha as informações corretas para gerir, né? Então, é tentar instrumentalizar aqui o CBH de todas as informações possíveis para que ele atue de maneira mais efetiva como forma de gestão. Então, a gente coloca de maneira central aqui para o sistema de informações da bacia, consolidar cadastro de usos outorgados e não outorgados, ou seja, melhorar o conhecimento sobre quem está utilizando a água na região, como esse uso vem sendo feito. O ICAM vem fazendo um esforço muito interessante de consolidação cadastral, né? Então, aproveitar esse processo de que o órgão gestor está indo por esse caminho, o CBH auxiliar no que é possível, né? E criar e manter, via convênio com outras instituições, e aqui pode ser inclusive diretamente com o IGAM, como órgão gestor, um sistema de informações do São Mateus, ou seja, ter de fato um lugar onde vocês possam acessar as informações do plano, quando forem elaborar outros estudos aí para você do São Mateus, que possa se servir num sistema de informações consolidadas e, principalmente, aproveitar as informações que vêm do plano diretor, não deixar essas informações se desatualizarem e, de fato, conseguir articular, né, aí, bem no início do plano, a partir de 2024, um sistema de informações que subsidie a gestão de recursos hídricos aí no São Mateus.
O nosso próximo programa é, de fato, o plano diretor de recursos hídricos, né? Ou seja, como é que eu acompanho a implementação do plano diretor de recursos hídricos. Então, a gente propõe a criação de um grupo de acompanhamento do plano, né? Hoje a gente tem um grupo de acompanhamento técnico da elaboração do plano, né? Agora, depois de elaborado, quando o trabalho de fato começa para implementar o plano, a gente entende como interessante ter um grupo de acompanhamento do plano, um grupo menor dentro do âmbito do CBH, que consiga acompanhar essa implementação, a realização das ações, se aquelas ações estão sendo realizadas de forma eficiente, se uma ou outra ação tem que ser, talvez, daqui a 10 anos, né, a gente não tem bola de cristal, a gente tenha que aplicar as ações de uma maneira diferente, então visualizar como é que é o objetivo daquela ação, ver se eu preciso aplicar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, tem um grupo que acompanha dentro do âmbito do CBH a elaboração, a implementação do plano. Então, uma outra ação que é justamente realizar o acompanhamento periódico, né, aqui uma ação que prevê uma interface mais próxima com o IGAN, para ver como é que estão os indicadores de implementação, dentro do acompanhamento que o IGAN já faz, para manter o comitê parte disso sobre a implementação do plano, né? E aí, lá para os 3 anos finais da implementação do plano, realizar a atualização, né? Então, assim, a atualização periódica do plano, né? Lá no fim, a gente espera um plano já quase todo implementado lá em 2039, e aí vocês iniciam o processo de revisão e de atualização do plano. A gente planeja esses próximos 20, lá no 17º ano do plano, planeja o próximo período com uma atualização do plano. Por fim, fechando os instrumentos de gestão, né, a gente tem 3 instrumentos que precisam ser discutidos como que eles podem ser implementados e sendo implementados como que eles estão atuando dentro da bacia. Então, são os instrumentos de compensação a municípios pela explotação e restrição de uso de recursos hídricos, rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo, e o instrumento de penalidades, né? Ou seja, a gente tem 3 instrumentos que eles podem ser implementados aí na região, né? E a sua implementação ela tem que passar pela agenda do CBH. Então a gente coloca 4 momentos, né? Um orçamento suficiente para fazer eventos de reunião, trazendo atores do órgão gestor, trazendo outros atores do Estado, ou até de fora do Estado, pesquisadores, pessoas que possam auxiliar nesse processo de discussão sobre a implementação desses instrumentos. Então a gente coloca na agenda do comitê a implementação deles a partir da previsão de 4 eventos para que eles sejam discutidos e que sejam depois implementados, como a gestão de recursos hídricos aí na bacia achar melhor. Passando para a nossa próxima componente, né, a componente de fortalecimento institucional, e aqui já a gente fala um pouco mais de governança das águas aí na região, então fortalecimento do CBH, formalização e cooperação para o desenvolvimento técnico-científico, ou seja, fazendo com que o CBH se relacione com instituições que possam aportar, principalmente conhecimento, né, para o desenvolvimento da gestão na região, comunicação social e educação ambiental. Então, dentro do primeiro programa, a gente tem 7 ações, né, um programa um pouco maior, que é de fortalecimento do CBH, né, para que ele se instrumentalize para funcionar cada vez melhor como fórum de gestão da região, né. Então, uma implementação de uma estrutura física de internet do CBH, ou seja, de fato, estruturar o CBH um pouco melhor, para melhorar a atuação dele, né. Depois, uma ação contínua, né, que sempre deve ocorrer, né, porque tem custos aí envolvidos de internet, de escritório, coisas que são importantes, a gente entende como interessante para o bom funcionamento do CBH. Depois, uma outra ação que é de ampliação da representação nas instâncias de tomada de decisão, ou seja, como que o CBH pode participar de mais e mais instâncias de tomada de decisão, se fortalecendo como instituição na bacia. Depois, uma ação de capacitação dos integrantes do CBH, né, ou seja, a cada renovação do CBH, a cada eleição, é importante que se faça uma formação, e aqui, tanto para a atuação dentro do CBH, como uma formação também que inclua o conhecimento sobre o plano da bacia, né? Entram novos integrantes do CBH, e eles devem dar conhecimento sobre o seu papel e como que eles podem atuar para a implementação do plano e dos outros instrumentos de gestão aí na região. Depois, uma ação de articulação com a Bacia Federal de São Mateus, né? Ou seja, a gente deixa um tempo até 2030 para o CBH se estruturar, implementar o seu plano dentro da parte mineira, mas ali a gente já entende que é um momento em que a gente deve olhar mais forte para a parte de integração com a porção capixaba da Bacia de São Mateus, né? A gente precisa de uma aproximação maior com a Agência Nacional de Águas também, né? Para que o comitê
ele passe a visualizar bem essa água que entrega para o Espírito Santo, né? Então, a gente coloca essa parte também de articulação com a Corporação Federal. Depois, uma ação que a gente entende que pode ser muito importante e relevante para a Bacia de São Mateus, que é de formalizar a cooperação com a instituição de ensino e pesquisa, né? É uma bacia que carece de estudos para aumentar o conhecimento na região. A gente, ao longo da elaboração do plano, notou uma série de lacunas. As mais importantes a gente separou em ações específicas, que a gente vai ver mais para frente, mas tem uma série de pequenas lacunas de informação que, com convênios formados, com cooperação, a gente pode preencher sem ter o custo de ficar contratando muitos estudos via iniciativa privada. Então, às vezes, conhecimentos já estão desenvolvidos, estudos que já vêm sendo feitos podem ser colocados à disposição da gestão de recursos aí da região, e até a elaboração de novos estudos que sejam de interesse de outras instituições podem beneficiar a gestão na Bacia de São Mateus. Depois, a inovação de realizar eventos de articulação e divulgação dos trabalhos de estudos desenvolvidos na bacia, ou seja, se eu estou desenvolvendo trabalho, se eu estou realizando a gestão na bacia, se eu estou ampliando o conhecimento da bacia, é importante dar publicidade como mecanismo de atração também de novos atores para a região, né, e de dar à sociedade conhecimento ao trabalho que vem sendo feito. E depois ainda, né, apoiar a produção de conhecimento técnico-científico, e aqui, de fato, é realizar apoios institucionais que esses trabalhos sejam realizados aí na região. Depois, dentro do programa de comunicação social, a gente entende que é importante que o comitê discuta a sua comunicação e elabore um plano de comunicação social durante o processo de implementação do plano. É óbvio que dentro do documento do plano a gente vai dar diretrizes do que a gente entende como mais ou menos interessante, mas é importante que o comitê discuta, e principalmente um cenário de grande modificação da comunicação social que a gente vive hoje, né, tudo que aconteceu no período recente por causa da pandemia, tudo que já vinha acontecendo antes da pandemia. Então é importante que o comitê discuta como que ele pretende tocar a sua comunicação social, elabore um plano e implemente esse plano, né, usando durante o processo de implementação do plano de bacia, né. E a gente ainda coloca a elaborar um informe da situação das águas na bacia, né, e da situação da gestão de recursos hídricos, né. Isso é uma discussão que é importante sempre voltar, porque a partir da elaboração do informe a gente dá conhecimento à sociedade, mas a gente também tem um mecanismo de avaliação do trabalho que vem sendo realizado. E aqui uma ação com muita interface com o IGAN já faz isso para Minas Gerais, a partir de suas publicações, mas é importante que o comitê se intere disso e faça parte dessa publicação, que também pode servir como uma avaliação do trabalho que vem sendo realizado aí na região. Seguindo, né, e aí num tema muito afeito também, né, a comunicação, mas a educação ambiental especificamente na região, a gente entende como uma ideia bastante parecida com a comunicação, né. O comitê tem que elaborar um plano de educação ambiental na região para discutir essa questão de uma maneira mais aprofundada e depois implementar ele, né. Então, a gente reserva aí uma ação, um recurso também previsto dentro do plano, para que a gente tenha atividades de educação ambiental bastante efetivas aí na região, né. A gente nota que há uma carência nesse sentido, né, para que a gente consiga ter também os outros processos do plano sejam sendo bem desenvolvidos, que a gente tenha uma participação da sociedade bastante interessante, né, também essa ideia de dar subsídios de conhecimento para a população de uma maneira geral. Passando para a nossa próxima componente, né, a componente do aperfeiçoamento da gestão, né, ou seja, como que a gente subsidia a gestão de recursos hídricos de maneira que ela possa atuar, né, de forma eficiente. Então, a componente está dividida em 5 programas, né, um programa que trata especificamente da Secretaria Executiva de Apoio Técnico à Gestão, um outro programa de monitoramento quantitativo, né, contingência hídrica e eventos extremos, segurança de barragem e desenvolvimento de conhecimento técnico-científico, né? Ou seja, buscar subsidiar a gestão com o que ela precisa de fato para ocorrer na bacia. Falando de gestão mesmo, né, a gente tem uma ação prevista de contratação da entidade equiparada, a agência de bacia, né, porque a partir do momento que o plano começa a ser implementado, se a gente tiver cobrança implementada aí na região, a gente começa a ter algum recurso, mesmo que não muito vultuoso, mas algum recurso para fazer a gestão funcionar na região, para fazer com que os processos todos de gestão ocorram. E aí o comitê tem que discutir, junto ao órgão gestor, a contratação de uma agência de bacia ou utilizar esse recurso
num outro formato que estruture e melhore as atividades do CBH e da gestão de recursos hídricos aí na região, né? Então, a gente coloca uma ação, né, para que esse tema passe a constar na agenda do comitê entre 2026 e 2028, já entendendo que até lá o plano vai estar com uma implementação um pouco mais amadurecida e a gente consiga ter essa discussão qualificada sobre a instalação da entidade equiparada. Compensação, a gente coloca também uma ação com recursos previstos de 2023 até 2041 de assessoria técnica e secretaria executiva do CBH. Né? Óbvio que o CBH já tem uma estrutura de secretaria executiva, mas é importante dotar ele de mais recursos para isso, né? Para que, a partir do momento que a gente tem uma série de ações que têm que ser cumpridas para a implementação do plano, né, é importante que essa estrutura de CBH suporte também esse processo de implementação. Por isso, a previsão dessa ação de assessoria técnica para o CBH. No próximo programa, aqui a gente já fala de monitoramento. Como eu disse no início, a gente tem uma carência grande de monitoramento na bacia do São Mateus, né? Então, a gente coloca a previsão de instalação de poste de monitoramento, né? Tanto qualitativo quanto quantitativo, né? E uma ação de acompanhamento da operação da rede de monitoramento quantitativo, né? Que é importante destacar que, apesar da gente prever os momentos em que essa instalação de rede deve ocorrer, né? É óbvio que aqui tem um custo de oportunidade muito importante, né? Se, por um acaso, tiver a oportunidade de instalar postos de monitoramento na bacia, né, é óbvio que eles devem ser instalados o quanto antes, né? O IGA tem se mexido por isso, a gente, internamente, nos processos de elaboração, tem conversado, passado sugestões de onde que eles devem ser instalados, porque, de fato, quando a gente foi elaborar o plano, foi elaborar o enquadramento, a gente sentiu muita falta de monitoramento na região, teve que lançar mão de bastante modelagem matemática, bastante ajuste em modelo, para conseguir subsidiar o plano das informações necessárias, né? E principalmente para que a gente consiga medir a implementação, especialmente no enquadramento, mas também no plano, ver se os processos estão sendo efetivos, né? Se a outorga está sendo efetiva. Aí, para a região, a gente precisa ampliar o monitoramento quanto antes da bacia. É claro que a gente sabe que é um processo caro, né? Um processo que depende de recursos não só para instalação, mas para manutenção também e operação dessa rede de monitoramento. Né? Então, a gente coloca de uma forma que a gente entende que é realizável dentro do plano, mas assim que tiver a oportunidade, né, isso vai estar descrito no documento como uma espécie de diretriz, né, de que assim que tiver a oportunidade, sempre se amplie a rede de monitoramento do São Mateus, porque é uma carência grande para a gestão. Seguindo, a gente propõe, aí dentro do contexto, principalmente do que a gente abordou no prognóstico e dos relatos que a gente tinha, principalmente no início de elaboração do plano, quando a bacia tinha passado por um processo de escassez bastante recente, né, a gente coloca a necessidade de elaborar um plano de contingência hídrica e eventos climáticos extremos, né? Ou seja, quando ocorre um evento climático extremo, principalmente de seca, né, o que de fato precisa ser feito aí na região, né? Então, um plano mais executivo sobre as ações, amplamente baseado no que está sendo proposto no plano diretor de recursos hídricos, mas que consiga dotar o comitê, o órgão gestor, os atores da bacia, de um saber como agir quando uma situação extrema está por vir, né? Conseguir gerar esse tipo de mecanismo, né? Então, a gente coloca essa elaboração do plano de contingência hídrica. Falando um pouco de segurança de barragens, um tema que não tem como passar em branco em Minas Gerais, né? A gente coloca também, até está problemando o nome da ação, né? O nome da ação é elaborar um plano de segurança de barragens, quando eu trouxe para a apresentação, falhou ali, né? Mas a ação 3.4.1, na verdade, é planejar a atuação do sistema sobre a segurança de barragens, né? Então, é realizar algumas campanhas de fiscalização, né? Ou seja, apoiar o órgão, sinalizar onde precisa, onde não precisa, mandar ofício se não está ocorrendo fiscalização, ou seja, é uma ação, na verdade, de apoio à fiscalização. Karina, por favor. Não, somente para falar que a Roxane contribuiu ali no chat falando que a EMATE tem, né, instalação de equipamentos de monitoramentos quantitativos e pode se colocar à disposição para conversar sobre isso. Depois ela quiser abrir o microfone para falar um pouco mais. O pessoal do CEMADEM, na verdade. Desculpe, Roxane. Roxane, se quiser falar, mas ficou a anotação aqui. Ela só pode usar o chat, ela avisou ali no bate-papo. Beleza. Então,
Então, Xane, fica a nossa anotação aqui para o comitê, para que conste no plano isso também. Bom, pessoal, seguindo, então, vamos passar para o Programa de Desenvolvimento do Conhecimento Técnico-Científico. Então, como eu havia falado no início, a gente notou algumas lacunas mais relevantes de informação para a bacia. Assim. Uma muito relevante é sobre um diagnóstico da situação das águas subterrâneas na bacia. Dentro do plano, a gente fez o que pôde com as informações disponíveis, né? Então, assim, a gente utilizou toda a informação disponível que tinha para gerar algum subsídio de planejamento ao uso da água subterrânea. Mas a gente entende que há uma carência grande, não só na bacia de São Mateus, mas na região leste de Minas Gerais, estudos mais específicos para saber aonde que eu tenho, de fato, potencial de explotação de água, qual a situação dessa água, do ponto de vista de qualidade e quantidade, ou seja, que subsidiem melhor no planejamento de como utilizar a água subterrânea na região, né? Qual a capacidade de uso, onde é que é o limite de uso, quando eu tenho uma situação mais extrema de seca, eu posso utilizar um pouco mais de água subterrânea, ou se eu fizer isso, eu vou ainda piorar a situação do recurso superficial, porque isso ocorre, né? Às vezes, utilizar água subterrânea demais, eu piora ainda a situação do recurso superficial que já está escasso. Então, a gente entende que isso é uma lacuna importante e a gente coloca a elaboração de um diagnóstico da situação na região, né, porque, de fato, é uma carência de informação bem relevante. Depois a gente coloca a realização de estudo de viabilidade para a construção de barragens, e aqui, de fato, é o comitê e o órgão gestor se movimentar para que sejam feitos estudos que possibilitem a construção de estruturas de reservação de água na região, né? É algo que surgiu bastante ao longo do processo de participação do plano, essa necessidade. É uma região que possibilita também a construção de alguns barramentos menores, né? Então, a região de São Mateus precisa de estudos nesse sentido, e a gente coloca momentos para que esse tema venha à agenda do CBH. Depois ainda, lacunas mais específicas de informação do plano também, e aí a gente vai listar uma série de estudos que volta à questão um pouco das oportunidades que o comitê pode ter na inter-relação com outros atores, né, a realizar algum estudo mais específico, né, e ainda o estudo do zoneamento ambiental produtivo para a bacia, aqui ficou errado, é a bacia do rio Cricaré, né, então a bacia da parte sul do São Mateus, né, que é a parte onde eu falei que a gente tem, de fato, muitos conflitos aí na região, né, então como que a gente pode fazer um zoneamento ambiental para subsidiar melhor a gestão e o uso dos recursos naturais na região. Seguindo, agora a gente passa para a componente de saneamento, a gente tem os programas relacionados ao saneamento, então como eu já tinha dito no início, né, a gente separou essa componente em programas para os temas mais clássicos do saneamento, então abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem urbana, saneamento rural e resíduos sólidos, né, para a região. Então, do ponto de vista do saneamento, a gente lista algumas ações que devem ser realizadas, né? É bastante importante na região também, do ponto de vista de recurso hídrico um pouco mais escasso, a gente aumentar o controle sobre o sistema de abastecimento. O que é ampliar esse controle? Né? É ampliar o monitoramento, né? De que a gente tenha macro e micro medição efetiva, né? A gente coloca uma ação já para o início do plano, porque a gente começa a medir o que tem ocorrendo, que está ocorrendo nas redes de abastecimento de água na região. Depois, uma ação que é contínua ao longo de todo o plano, que é uma busca contínua pela redução de perdas no sistema de abastecimento. Aqui a gente coloca como meta chegar ao índice de perdas do Sudeste, né? O índice de perdas da bacia de São Mateus está um pouco acima, a gente coloca como meta o geral da região do Sudeste, mas óbvio que podendo melhorar isso, a gente vai propor isso como diretriz, reduzir ao máximo as perdas no sistema de abastecimento. Depois a gente tem ampliar ações para o aumento da segurança hídrica no meio urbano, né? E aqui a gente fez uma discussão no evento anterior sobre reservação de água individual, reservação de água bruta, né? Até na priorização do plano esse tema não aparece como muito importante, mas a gente coloca um marco de 2033, né? Até por ser um marco importante, um marco temporal importante do marco legal do saneamento, né? Então, para que nesse momento a gente tenha ali 99, talvez um pouco mais, por cento da população urbana atendida, né? Coloca também ações para apoiar a segurança hídrica no meio rural, ou seja, dotar principalmente aglomerados menores de população, de talvez algum sistema de abastecimento mais seguro, e aí volta o marco temporal de 2033 como tema importante, né?
Depois, ações de uso sustentável da água subterrânea, né? Ou seja, aquilo que eu disse, a gente precisa aumentar um pouco o conhecimento sobre onde usar e como usar a água subterrânea, o quanto que pode ou não usar, e depois passa um processo contínuo de formação, capacitação e informação da população sobre o uso dessa água, para que a perfuração de poços ocorra onde deve ocorrer, com a vazão adequada onde pode ocorrer. É importante atuar sobre isso para que a gente possa utilizar o recurso subterrâneo, mas de uma maneira sustentável, para que a gente possa seguir utilizando ao longo dos anos. E ainda por fim, uma capacitação para a população rural para que ela possa tratar e armazenar de uma maneira adequada a água, né? Que ela capte dos locais corretos, que a gente tenha articulado aqui, muito bem articulada essa ação, com a ação que a gente vai ver na parte de saneamento rural, de prover colocação de fossas adequadas, sistemas de tratamento de esgoto no meio rural, soluções individuais ou coletivas para aglomerados menores, né, mas que a gente também capacite a população para quando ela capta água de algum lugar, num poço, num corpo hídrico menor, que ela armazene de maneira adequada, que faça o mínimo de tratamento necessário para que tenha segurança no consumo de água na região. Aí, pensando no esgotamento sanitário, especificamente, né, que são ações que vêm diretamente do programa do enquadramento, né, a gente coloca como marco temporal de novo, por causa do marco legal do saneamento 2033, então, um período para elaboração de estudos e projetos, e depois um período para elaboração da execução dessas obras. A gente ainda está esperando uma informação que já deveria ter vindo, eu acho, da Copasa, sobre quais são os investimentos previstos aí para as regiões do leste de Minas. A gente ainda não recebeu por completo as informações, então talvez esse cronograma a gente ainda consiga fazer uma adequação mais próxima do que tem previsto aí para a região, né? A gente fez reuniões com sistemas, com prefeituras, para saber o que estava previsto. Então, aqui dentro desse contexto de saneamento, a gente distribui dessa forma, mas talvez a gente ainda tenha algum ajuste aqui para tentar encaixar, né, no que já está previsto nos prestadores de serviços. Assim. Mas, de maneira geral, a gente entende que é esse o cronograma para a geração de estrutura de esgotamento sanitário na região. Depois ainda, na questão do saneamento rural, e aqui a gente coloca ações contínuas, né, óbvio que é bem relevante o marco temporal de 2033 aqui, para que se atinja as metas do marco legal do saneamento, né, mas obviamente que vai ser necessário que ações de saneamento rural sejam realizadas na região ao longo de todo o processo de elaboração do plano. Por mais que a população rural esteja bem estabilizada na região, é sempre importante que as ações, se a gente consegue instalar estruturas mesmo para todos que estejam na zona rural, depois as ações obviamente se transmutam em verificações de manutenção dessas estruturas, né. Se hoje é importante ainda expandir a quantidade de estrutura e o acesso dessas populações às estruturas, né? No futuro, se a gente atinge, de fato, o objetivo de prover a todos um tratamento de esgoto adequado, de soluções adequadas de saneamento rural, né? Fica ainda a questão de manutenção dessas estruturas para que elas sigam funcionando de maneira adequada. Então, por isso, uma ação contínua ao longo de todo o processo de elaboração do plano. Do ponto de vista de drenagem urbana, né, não apareceu como prioridade para a região, mas obviamente que problemas existem, né, a gente coloca então ações mais para o fim do plano, né, até não ter aparecido na prioridade, obviamente que é um problema, mas não é um problema tão grave quanto outros que a gente identificou ao longo da elaboração do plano, né, então a gente coloca ações para elaboração de projeto e para execução de obras de ampliação. Mas, trazendo essa gema um pouco para o início do plano, para que a gente consiga atacar onde esses problemas são um pouco mais graves e evitar que esses problemas se agravem ao longo do período de implementação do plano, a gente coloca uma ação entre 2024 e 2026 para que o CBH, o órgão gestor, apoie a articulação entre os municípios, né, para a solução de gestão de curto prazo. Né. A gente recebeu como exemplo numa reunião do Mucuri, realizada na terça-feira, né, que talvez fosse interessante elaborar um manual para as prefeituras abordarem esse tema, assim, né? Fazer a elaboração de um documento mais informativo, né, para quando se asfalte uma rua, vai se colocar o sistema de drenagem adequado quando se passa o asfalto, é importante que isso seja feito, né, para que se evite alagamentos num evento de chuva mais extremo. Assim. Então, trazer esse tema para a agenda do CBH, né, para que ele articule entre os municípios, né, para situações de gestão, que não é exatamente
realizar uma quantidade expressiva de obras, mas é que fazer com que o problema não piore, né, principalmente, e formar, assim, né, para que a gente consiga começar a tratar dessa questão de drenagem de uma maneira mais adequada aí na região. Depois ainda a questão dos resíduos sólidos, né, e aqui é uma coisa importante, o marco legal traz metas bastante audazes, né, de conseguir praticamente solucionar a questão de destinação de resíduos até 2024, e aí por isso que essa questão de resíduos sólidos aparece bem no início do plano, né, então além de atender o marco legal, a gente também atende ao processo de priorização que a gente fez, então a questão dos resíduos sólidos é uma das que recebeu a maior prioridade nos eventos em que a gente fez a priorização aqui na Bacia de São Mateus, então, só que bem no início do plano, tratar essa questão de resíduos sólidos no início do plano, da destinação adequada dos resíduos, é importante tanto para o atendimento da legislação, quanto para o atendimento da prioridade que a gente identificou quando fez os eventos na bacia, né? Além da destinação, a gente tem que resolver o passivo que fica da destinação inadequada do passado, né? Ou ainda do presente em alguns locais, né? Então, a gente precisa elaborar estudos e projetos para recuperação de áreas degradadas, né? E ainda depois recuperar essas áreas degradadas executando o que foi estudado e projetado na ação anterior. Seguindo ainda para a conservação dos recursos hídricos, né, agora indo para o nosso último programa, né, aqui um programa completamente integrado que a gente já discutiu na questão do enquadramento, porque de fato a grande parte das ações em que a gente vai fazer para melhorar a disponibilidade de água no campo, para melhorar a conservação dos resíduos, conservação dos ambientes na bacia, para melhorar a questão, de maneira geral, ambiental, acabam impactando não só em quantidade de água, qualidade ambiental, mas também em qualidade de água, né? Então, esse programa está bem, essa componente está bem alinhada com o que veio do enquadramento, a gente foi adicionando mais algumas ações ali. Então, dentro do primeiro programa de manejo do solo e da água na agropecuária, né, então a gente tem primeiro um apoio a ações que melhoram a disponibilidade hídrica no campo, e aqui é colocar, né, na agenda da implementação do plano, né, uma série de eventos para que a gente articule essas ações, para que a gente fale com outras instituições, para que o comitê se movimente de forma geral a articular essa questão de melhoria da disponibilidade hídrica no campo, né. Depois, uma ação prevista mais para o final do plano, e já quando a gente entende que os conflitos vão estar bem acelerados, principalmente por captação de água na irrigação, de que a gente traga, né, conhecimento para a bacia para melhorar a eficiência no uso, né. Até 2035, além das tecnologias já existentes, podem ter surgido novas tecnologias, novas técnicas de manejo, para que se possa produzir com menos água e se produzir mais aí na região. Então, a gente coloca essa ação de incentivar o uso de tecnologias de irrigação mais eficiente, né, com eventos previstos para 35, 37, 39. E depois as ações que são de controle de carga difusa, conservação de água e solo e implementação de ações para o controle de erosão, né. Essas ações estão bem articuladas com o que é no enquadramento, e a gente entende que é um problema que deve ser abordado de maneira contínua aí na região, né. Então, uma série de ações, realização de reuniões, realização de capacitação, né, realização de fato de pequenas obras aí na região, né, para que ela consiga mitigar o problema, tanto de disponibilidade de água, quanto de carga que é carregada para os corpos hídricos da região, né. Então, de maneira geral, essas ações podem exemplificar barraginhas, terraceamento, uma série de pequenas ações que, se forem tomadas no todo da região, a gente possa solucionar boa parte dos problemas e melhorar a condição de produção na região também. Aí um problema para tratar de água na indústria e mineração, né, comparado com a agropecuária, são setores de participação um pouco menor na região, mas que podem se expandir, podem se modificar. Então, a gente coloca na agenda do CBH lá para a segunda década de implementação do plano, né? Então, basicamente, é olhar para essa questão do ponto de vista de uso de água e inovações tecnológicas no setor. Então, assim, principalmente a indústria hoje olha muito para reuso de água, né? Na mineração, um pouco mais complicado, mas como que a gente controla poluentes ou não, mas é trazer para a agenda do CBH uma discussão sobre o quão bom tecnicamente está sendo
esses dois setores estão utilizando água na região, né, ou como que isso está sendo abordado por esses setores aí na região. Chegando mais para o final, a gente fala de conservação ambiental de uma maneira geral, né? Então, a gente traz a questão de um programa de pagamento por serviços ambientais dentro do plano, né? Ou seja, para que a bacia consiga, né, implementar talvez ações nesse sentido, né? Então, a gente coloca na agenda de novo uma série de reuniões e eventos a cada biênio, né, para que um programa desse tipo seja implementado na região e consiga melhorar ainda mais a questão de cobertura vegetal na bacia, de conservação dos recursos hídricos, né. E um pouco mais para frente no plano, né, apoiar a criação e gestão de unidade de conservação, né. Então, a partir do momento que a gente consegue aumentar a cobertura vegetal, consegue melhorar a produção na região a partir da aplicação das outras ações do plano, começar a pensar em estabelecer unidade de conservação em locais-chave, principalmente de nascentes, de geração de água, áreas de recarga de aquíferos, né? E aqui a gente consegue fazer uma priorização de áreas a partir de estudos que a gente já apresentou no diagnóstico, principalmente, do plano diretor. Chegando no final, né, nosso último programa, um programa de restauração e revitalização, né? Então, ou seja, né, para fechar a conta, né, um apoio à implementação de ações que visem a proteção e conservação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga, e aqui a gente coloca uma ação contínua ao longo de todo o plano, para que o CBH olhe para todo tipo de ação nesse sentido e apoie essas ações, porque é de fato algo que tem que ser realizado de maneira generalizada na bacia de São Mateus, né? A gente nota que é um problema, e às vezes é um problema de talvez uma falta de uma capacitação, de mostrar que isso é importante, né? de aportar recursos, né? Buscar parceria que aportem recursos para que essas ações sejam realizadas na região. E aqui, retomo uma fala que eu já fiz no início, né, a gente, de fato, tenta mapear, e no plano de ações virar assim, né, mapear atores que possam ajudar nesse processo, o comitê, possam aportar recursos, possam fazer com que essas ações se realizem, né. E aqui, talvez, nessa ação de recuperação de matas ciliares, nascentes e água de recarga, né, está o maior aporte financeiro que o sistema de gestão tem que fazer, e que talvez não tenha dinheiro para fazer, né? E aqui é importante buscar parceiros que consigam ajudar na implementação dessa ação, né? E a última ação, criar áreas de restrição de uso, né? Então, mais ou menos na mesma ideia da criação de unidades de conservação, criar áreas de restrição de uso dos recursos hídricos, né? Que a gente coloca na agenda do comitê para discutir e depois buscar a criação dessas ações. Bom, pessoal, isso foi todo o programa de ações, né, todas as ações que a gente passou, a gente anotou as contribuições, se alguém quiser fazer alguma fala sobre o que foi apresentado até agora, senão a gente seguiria para a apresentação do programa de investimento, ou seja, quanto que vai custar, né, essa implementação de toda essa lista de ações. Bom, pessoal, então, vamos seguir. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, né? Do ponto de vista de investimentos, né? Então, o todo do plano para esse período, e aqui reforça a fala do início, a gente buscou ser o mais enxuto possível, né, dentro do que era necessário fazer na bacia para que se encaixasse dentro do que há disponível de recursos aí na região para realização. Então, a gente tem um orçamento por componente, né? A gente nota que a componente do saneamento é onde está a maior parte dos recursos, 71%, né? E as outras componentes um pouco menores, aí eu volto para a questão que a componente de conservação dos recursos hídricos também tem uma parte importante ali para que a gente consiga, de fato, realizar ações de conservação na bacia. Distribuindo esses investimentos no tempo, né, a gente nota que há uma média ali entre 4 e 2 milhões por ano que deveriam ser aportados na região para a implementação das ações, né, com alguns anos em que esse investimento ele fica bastante alto, né? E por que ele fica bastante alto nesses anos? Para que a gente consiga atingir o que está previsto no marco legal do saneamento. Então, a gente passa a ter aqui no início do plano um investimento que é importante ser realizado para atingir as metas do marco legal, e aqui principalmente para as prefeituras municipais e para os prestadores de serviço aportarem esses recursos, né, que é para a destinação de resíduos sólidos, né, e um pouco mais para frente, ali, né, visando atender as metas em 2023, e principalmente aqui em coleta e tratamento de esgoto,
onde a gente precisa de um aporte importante de recursos, e aqui, de novo, prefeituras municipais e prestadores de serviço são os atores mais importantes, né? O restante das ações, de maneira geral, eles ficam abaixo, um pouquinho acima, às vezes, desse limiar, de um aporte de 4 milhões por ano, né? Mas como que esse orçamento é dividido, né? Quem que tem que pagar? Esse orçamento está dividido entre o sistema de gestão, né, que a gente chama o orçamento da gestão de recursos hídricos, e os investimentos associados, né? Então, o exemplo do setor de saneamento é um deles, né, que são investimentos associados que não devem sair dos atores do sistema de gestão exatamente. Então, até 2041, o sistema de gestão deve investir 39 milhões, né, para que a gente consiga implementar os instrumentos, fazer a gestão, fazer conservação ambiental de maneira geral, né, e aqui orçamento de gestão a gente até coloca um pouco mais expandido, que a gente vai buscar atores que não estão exatamente dentro do sistema de gestão de recursos hídricos, mas também um pouco mais ligado à gestão ambiental, né, na região, no estado de Minas Gerais de maneira geral. E aqui a gente busca os investimentos associados, né, de outros atores, como eu disse, setor de saneamento, né, outros atores e parceiros que o comitê deve buscar e fazer com que invistam nas ações do plano na região, né. Então, focando um pouquinho no orçamento do sistema de gestão, a gente tem mais ou menos essa distribuição no tempo, né? A gente começa aqui com um orçamento de 1,5 milhão, um pouco menos aqui, para o início da aplicação de recursos aí na região, e um orçamento que aumenta um pouco para o fim do ano, né? A gente entendendo que conforme a implementação do plano vai ocorrendo, os instrumentos de gestão vão funcionando, a estrutura de gestão de recursos hídricos começa a crescer, a gente começa a conseguir aportar um pouco mais de recurso financeiro mesmo, para a gestão de recursos hídricos na região, né? E aí, pensando já um pouco em fontes, né? Então, a gente pode exemplificar fontes do FEHIDRO, a gente pode contar com investimento de parceiro, o próprio dinheiro o IGAN investe já na região, né? E quando eu falo que o IGAN investe, está contando estudos elaborados, está contando a própria atuação do órgão, né? Tem um custo dessa atuação que é feita na região, né? A elaboração do próprio plano diretor é dinheiro que o IGAN investe na região, né? Então, está tudo contido aqui dentro desse orçamento do sistema de gestão. Um recurso novo que pode surgir é exatamente a arrecadação de cobrança na região, né? A gente já fez uma estimativa no prognóstico, mas a gente aborda de novo esse tema agora no plano de ações, porque a gente refez a validação da base de dados, então a gente recebeu uma nova base do IGAN, a gente coletou uma nova base na infraestrutura de dados do estado de Minas Gerais, né, e refez a consolidação desses cadastros, né, e fez alguns cálculos, né, principalmente baseado na deliberação normativa 68 de 2021, e considerando a UHP1, que está chamada ali, mas é a bacia do Rio São Mateus do Braço Sul, né, como uma região de conflito, que de fato a gente identifica que é onde deve ser mais severos os conflitos na bacia. Essas estimativas a gente comparou com uma estimativa que o IGAN fez há pouco, né? A estimativa do IGAN chegou a mais ou menos 71 mil reais de arrecadação anual com captações, com lançamentos diários em torno de 64 mil, o potencial da bacia chegando a 135 mil por ano. A estimativa que a gente fez, consolidando os cadastros, né, buscando um pouco mais de dados, a gente acha que pode-se chegar num valor um pouco maior aí na bacia, né? Então, de captações chegar a 113 mil por ano, e de lançamentos a 99 mil por ano, ficaria em torno de 212 mil reais por ano. Então, isso poderia vir para a cobrança. Não é um valor que solucione todas as questões da bacia, mas é um valor que a gente entende que ele é interessante para que o sistema de gestão funcione, né? Então, assim, com esse aporte de dinheiro vindo da cobrança, a gente pode melhorar o funcionamento do sistema de gestão e, principalmente, a gente cria mais um incentivo para o uso de água mais eficiente aí na região. A implementação da cobrança na bacia de São Mateus, ela acaba não tendo uma função de solucionar os problemas do ponto de vista de aporte de recursos, mas ela pode funcionar muito bem como um incentivo a mais para a eficiência no uso das águas. Bom, pessoal, de apresentação é isso, né? Já foi mais de uma hora do Vinícius aqui falando para vocês, né? E fico à disposição para esclarecimentos, o restante da equipe da Profil que está aqui com a gente também, para esclarecimentos quanto à apresentação que foi realizada. Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado.
Se alguém quiser fazer algum comentário, o microfone está aberto, podem comentar. Bom, Vinícius, só pegando linhas gerais, né, da sua apresentação, são 127 milhões, né, no horizonte de 20 anos, né, igual você colocou aí nos investimentos aqui, a possibilidade de arrecadação que a gente tem com a cobrança, né, igual você colocou muito bem, né, a gente não está esperando que a cobrança venha para financiar essas ações que foram elencadas. A cobrança, além da questão da eficiência no uso da água, né, de tentar incentivar essa melhoria nessa eficiência, ela ainda também possibilitar um arranjo institucional aqui da bacia, uma entidade que promova a articulação das ações, de forma técnica, operacional. E aí, assim, eu destaco, né, que a importância da cooperação, né, com os órgãos e entidades privadas também. No caso, hoje, é uma grata surpresa para mim, a Roxane até colocou aí os contatos, né, do CEMADEM aí, contatos dela no CEMADEM. Aí eu peço até que se registre essa possibilidade de cooperação, né, para a gente... porque o São Mateus, não é uma realidade exclusiva de São Mateus, né, a gente tem uma realidade em outras bacias que a gente, que eu digo o comitê de bacia, ele vai precisar buscar essas cooperações, né, para implementação das ações que foram elencadas. Enfim, essa é a realidade da esmagadora maioria das bacias, e nem nas mais industrializadas, como eu digo industrializadas porque, né, a gente teve a webinar sobre a implementação do plano de ações, e mesmo Paraíba do Sul também não tem pernas que eu digo dinheiro, recurso suficiente para se implementar, né, a demanda, né, o que se necessita para se reverter o quadro atual, em termos de recurso hídrico. Enfim, né, é só enfatizar essa questão da cooperação, né, que vai ser eu acho que é um dos caminhos, né, e, enfim, acho que da minha parte, assim, eu gostei da sua exposição, tocou nos principais pontos que a gente vem elencando desde o diagnóstico, né, e era só essas considerações por hora. Obrigado. Obrigado, Túlio. A gente, de fato, Túlio, vai registrar essa cooperação com o CEMADEM. Uma coisa que a gente ainda não fechou, assim, né, do ponto de vista de elaboração, foi toda a análise gerencial que deve vir junto com o plano, assim, que é, de fato, esse mapeamento de atores, quem que deve acessar, quando que deve acessar, quais são as inter-relações com outros planos aí em Minas Gerais, que cada uma das metas do plano tem, né? Então, assim, tem uma série de análises de caminhos que a gente vai fornecer dentro do documento, né, de elaboração do plano, e, obviamente, essa cooperação com o CEMADEM vai aparecer como um destaque, porque vai na linha de solucionar um problema que a gente entende que é bastante grave na bacia, que apareceu como grave no processo de elaboração. Então, esses mapeamentos a gente vai colocar dentro do plano, sim. Bom, infelizmente o seu Luiz, ele não está aqui na reunião conosco, acho que ele precisou se ausentar por algum compromisso, né, a gente sabe que a agenda agora no final do ano é muito intensa, né, mas assim, se não tiver mais nenhuma outra manifestação, a gente gostaria de agradecer a todos, a todas, né, que conseguiram, né, reservar um espaço especial para participar não só de hoje, mas muitos de vocês nos acompanham desde o início do processo, né, e tem estado junto conosco, né, junto com o comitê, trazendo suas contribuições, né, de maneira muito propositiva para o processo, né, igualmente na reunião que houve da outra parte do processo, né, da Bacia dos Afluentes Mineiros do Mucuri, a gente falou sobre isso, e a gente gostaria de repetir aqui, olha, essa luz chegou, né, a alegria, né, de poder fazer parte tecnicamente, né, desses estudos e ter a tranquilidade de que a gente vai largar o processo e desenvolver outros trabalhos técnicos, mas que vocês vão seguir daqui, fazendo com que, de fato, o plano, né, aconteça e saia do papel.
né? Essa tranquilidade nos dá, né, a segurança de seguir sabendo que não vai ser só um relatório em papel que a gente está produzindo. Seu Luiz, a gente agradece, né, a parceria desse período, o trabalho não encerra aqui com o encerramento das reuniões públicas, a gente tem muita coisa ainda até terminar. Eu queria passar a palavra para o senhor para finalizar a reunião. Eu quero finalizar lembrando que a esperança de ano bom, um ano novo, diferente, né? Reinventando o novo, desejando um Feliz Natal a todos, né? E um próspero ano novo, porque talvez a gente não tenha mais, alguns que estão aí, não tenhamos mais oportunidade. E agradecer, parabenizar a Profil pela competência. No início a gente ficou meio assim, né? Meio que desconfiado, e devagarzinho vocês provaram para a gente que é uma empresa sólida, uma empresa de muita competência, e que nós do comitê estamos felizes com os produtos que vocês vêm entregando, e com certeza estaremos, né, Ronald, mais felizes quando recebemos o definitivo, né, que vai ser a nossa Bíblia, com todo o respeito à Bíblia, mas vai ser a nossa Bíblia para a calha de São Mateus e todos os 15 municípios que aqui temos. Né, Túlio? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, não vou citar nome para não cometer injustiças, mas dizer que nós estamos muito felizes com a contribuição de cada um de vocês. E repito de novo, Ronald, agradeço a você por estar desde o início com a gente nesse projeto, e através de você agradecendo a Emater, todos os presentes da sociedade civil, de usuários, as pessoas de instituições que estão com a gente aqui. Muito obrigado a vocês. E que Deus possa abençoar que o ano que vem nós tenhamos a oportunidade de estarmos olhando olho no olho e abraçando uns aos outros em reuniões presenciais. Eu sinto falta só disso. Do Fórum Mineiro nós já estamos fazendo presencial. Eu espero que a nossa aqui volte a ser presencial. Um abraço a todos e que Deus ilumine a cada um de vocês, a família de vocês e os amigos de vocês. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigada, então, seu Luiz. Eu passo a palavra, então, para o Túlio, né, que assim a gente finaliza a nossa reunião com a palavra do nosso órgão, né, contratante, o IGAM. Obrigado, Karina. Eu faço as minhas palavras do nosso presidente, Luiz Garcia, né? Eu agradeço os colegas do comitê que estiveram presentes até hoje conosco nesse processo aí, né? Foi um processo moroso, mas por vários motivos, né? E agradeço a equipe de Profil, né? A gente não está terminando, a gente ainda não concluiu, né? Assim, tem os relatórios a serem entregues, mas essa parte de mobilização de consultas públicas, a gente está encerrando por hora no São Mateus esse ano. Conforme a Karina já falou, a gente ainda tem as audiências públicas do enquadramento no ano que vem, a gente ainda vai se ver, né? Espero, se Deus quiser, mas as consultas públicas do plano, elas estão encerrando nesse momento, mas a gente ainda vai arrematar, né, utilizando o termo que o Vinícius usou outro dia, arrematar os relatórios. A gente ainda tem alguns contatos a serem feitos no comitê, no GAT, né? Mas, enfim, agradeço a equipe da Profil pelo profissionalismo, a Karina, que deu um suporte enorme para a gente, né? Esse contato, comitê, órgão gestor, comitê, sociedade da Bacia. Enfim, né? Espero revê-los em breve. Obrigado e um abraço. Obrigada, gente. A nossa reunião está encerrada. Em seguida, a gente consegue deixar disponível nos canais para que a gente compartilhe com aqueles que não puderam estar conosco. Um bom dia, gente. Bom dia, um abraço. Bom dia, tchau, tchau, um abraço.